Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Olhando para o futuro, há consenso que o ano de 2015 será desafiador para a tomada de decisões em todos os setores da vida do país. E para falar sobre as perspectivas da economia brasileira e analisar caminhos a seguir, recebemos o economista Antônio Corrêa de Lacerda, doutor pelo Instituto de Economia da Unicamp, professor do Departamento de Economia da PUC de São Paulo e sócio-diretor da AC Lacerda, consultores associados e coautor, entre outros livros, de economia brasileira. Muito obrigada por estar conosco. Professor, a decisão unânime do Banco Central de elevar a taxa de juros sinalizou claramente que nós estamos diante de ajustes recessivos para 2015? Eu não diria recessivos, mas são ajustes conservadores, né? Na verdade, há uma guinada conservadora na política econômica. A meu ver, isso ocorreria com qualquer cenário eleitoral. É natural que no último ano de mandato, né, haja uma certa lassidão fiscal, os juros permaneçam mais comportados e diante do quadro internacional adverso e mais a situação das contas públicas e das contas externas brasileiras, o ajuste que vem por aí é de um corte nos gastos e uma elevação da taxa de juros. Lembrando que a taxa de juros brasileira já era a maior do mundo, então é um ajuste muito forte. Isso, a meu ver, não nos levará a uma recessão em 2015, mas dificultará sim o crescimento. A sorte é que, se isso for bem executado, nós estaremos, uma vez que adotemos medidas favoráveis ao desenvolvimento, um crescimento um pouco mais robusto em 2016. Agora, professor, considerando o cenário atual de quase estagnação da economia, e isso que o senhor já falou, os gastos públicos muito elevados, a inflação crescente, que sempre traz aquele pavor, né, de que ela volte galopante, ameaçadora, a queda de confiança de empresários, dos investidores, o governo federal teria outras alternativas que, além do aperto? Eu vejo que não. No curto prazo, dificilmente, porque houve uma combinação de fatores internacionais e domésticos que limitaram muito a expansão da economia. Como você bem lembrou, 2014, uma estagnação, crescimento praticamente zero. Então, a primeira função da nova equipe econômica é o resgate da confiança, né? E isso, por tradição no Brasil, se vê como algo conservador, né? Então, é uma política econômica conservadora que visa um freio de arrumação na economia, né? Então, é assim que tem que ser visto. É uma fase intermediária, um ano de ajuste, que poderá representar, sim, as condições para uma retomada maior do crescimento econômico. Agora, aumento da Selic é um mal em si, como falam os trabalhadores, os empresários, ou pode ter um lado bom, como a atração de investidores que trazem dólares para cá, se sentem atraídos? Como é que a gente pode avaliar isso? Pois é, a subida da Selic, né, que já é a maior do mundo, ela tem vários efeitos deletérios para a economia, ou seja, efeitos muito ruins. O primeiro é o encarecimento da dívida pública. Quer dizer, o governo já paga 250 bilhões de reais a cada ano para financiar a sua dívida pública, né? O segundo é o encarecimento do crédito e do financiamento, né? E o terceiro é uma tendência a gerar uma dificuldade maior para a atividade produtiva, uma vez que você está premiando a especulação e não a produção. E o capital que é atraído por taxas de juros elevados é aquele da pior qualidade, porque é o dinheiro que vem para abocanhar lucros fáceis sem contrapartida na produção. Então, a subida da taxa de juros tem que ser vista como algo meramente temporário e também não pode ser exagerado. Ou seja, nós já estamos num nível muito elevado. A taxa de juro real no Brasil é próxima de 5% ao ano, quer dizer, é a maior do mundo de longe. Então, nós precisamos resgatar imediatamente a confiança e as condições das contas públicas de uma forma geral, das contas externas, para iniciarmos o mais rapidamente possível uma trajetória de queda da taxa de juros, né? Porque isso é que pode favorecer o crescimento da economia. Mas até lá tem muita gente bem preocupada que essas medidas
que também deverão aumentar a receita da União, que nós tenhamos aí assim de um enfrentamento de condições adversas. A volta da CID já parece que está sendo aí dada como certa, mas reajustes, né, aumento nas alíquotas do PIS/COFINS, do próprio imposto de renda, ou mesmo corte de gastos, né, o abono salarial, Isso. a pensão por morte. Tem muita gente que está com esses receios. Considerando o perfil do governo Dilma, governo do PT, o senhor acha que esses temores têm fundamento? Existe o risco? Não, eu não vejo que exista um risco, a não ser para quem está aproveitando alguma parte de alguns programas sociais para distorcer a sua finalidade. Por exemplo, a pensão por morte é algo justo, mas tem que ser bem aplicado, né? Assim como o abono salarial, assim como o seguro-desemprego. E não há alguma incongruência numa economia que tem um nível de desemprego tão baixo como a brasileiro e um gasto crescente com o seguro-desemprego. O seguro-desemprego já custa ao ano 45 bilhões de reais, né? Então, certamente há algum desvio aí que precisa ser corrigido. Então, é nesse sentido que eu vejo que existe um espaço para cortar gastos, né? Também sempre há um espaço para melhora da eficiência do gasto público. Ou seja, você fazer mais com menos. Agora, não há dúvida que a tendência... E o combate à corrupção, né? Se é para falar em dinheiro público... É fundamental essa é a questão, começando pela reforma política, né? Quer dizer, essa estrutura de financiamento de campanha é um convite à corrupção. Isso tem a ver com o mensalão, tem a ver com o petrolão e tem a ver com o trem-salão, não é verdade? Então, tudo tem alguma coisa a ver com eleição, né? Você vê que existe essa correlação. Então, no curto prazo, é muito provável que haja uma elevação da carga tributária, né? Com a CID, como você muito bem lembrou, e outros impostos que poderão voltar, né? A própria volta de impostos que até então eram consideradas pouco prováveis, com a própria CPMF. Claro que isso tudo vai ser discutido agora no âmbito do Congresso e vejo que também o governo terá que estabelecer algumas prioridades. Mas o senhor, para encerrar, olhando para o futuro, 2015, não obstante o remédio pareça amargo, o senhor olha com uma esperança renovada que mesmo sendo difícil, será para melhor? Olha, a gente fala muito no Brasil de futebol, né? Às vezes, um time permanece com os mesmos jogadores, muda o técnico e o ambiente muda completamente. Às vezes acontece mesmo na economia. Você mudar a equipe econômica, como tem sido mudado, pode trazer sim uma esperança, principalmente se o trabalho for bem feito. Assim, o Brasil não está numa situação falimentar. O Brasil tem uma condição muito favorável e pode recuperar rapidamente as condições para o crescimento. Muito obrigada, professor. Obrigado. Uma boa noite. Boa noite.